Bom, pessoal, vamos lá. Vamos lá para mais um assunto aqui, ó, geopolítica ambiental. E aqui nós vamos poder falar de alguns acordos, né, de algumas decisões que já foram tomadas nesse sentido até o momento atual. Beleza? Vale a pena falar um pouquinho do Tratado da Antártica, ou Tratado Antártico, eh, porque ele foi decidido num certo momento, né, ó, como consta aqui, ó, 1959, num momento em que nós vivíamos a chamada bipolaridade, ou a hoje chamada velha ordem bipolar, aquele momento em que Estados Unidos e União Soviética buscavam mostrar o quanto influenciavam, o quanto, né, exerciam seu poder geopolítico sobre o mundo, né? E óbvio que poderíamos imaginar uma verdadeira corrida para controlar esse continente, né? E que essa corrida pelas duas superpotências da época poderia gerar até mesmo um conflito, uma guerra de proporções globais, nucleares, nessa linha, né? Então, o tratado determina que esse continente ele se torna uma zona militar livre. Quer dizer, você não pode realizar nenhum tipo de exercício militar neste continente. Tá? Isso já dá uma certa paz para aquela época. Não é? Outra coisa, você tem o continente destinado a isso aqui, ó, destinado à produção o quê? De ciência, produção de material científico, né? Todo país que quiser, ele tem o direito a um pedaço desse continente, desde que essa determinada área fique o quê? Destinada à produção de material científico. Material científico que o país deve produzir e deve disponibilizar. Você precisa, é uma obrigação, todo aquele que requer um pedaço do continente antártico, ele deve produzir material científico, né? E publicar onde? Em revistas científicas. Não é uma publicação qualquer, é uma publicação que passa por um crivo, né? Passa por um filtro acadêmico. Se o país não produzir o material científico proporcional ao espaço que ele controla, ele perde esse direito. Tá? Podemos realizar um exercício militar? Não. Por quê? Porque o continente fica voltado para a produção científica, em todas as áreas, energia, clima, biodiversidade, em todas as áreas. Agora, posso manter soldados? Claro, eu posso manter soldados que vão fazer o quê? Que vão dar segurança à minha base, ao meu laboratório, aos meus profissionais que eu mantenho lá. Então, a presença de militares, sim, mas eles não estão lá para fazer um exercício militar. Eles estão lá para garantir a segurança, a integridade das pessoas, dos equipamentos. Ok? Bom, aqui atualmente 41 membros, dentre eles o Brasil, né, que não aparece aqui, mas é bom lembrar. Agora, o Brasil, que é signatário do tratado, o Brasil que tem uma base, tá, passou por um momento muito difícil, né? Em 2012, a nossa base explodiu. Foi um incêndio, uma explosão. Tivemos, inclusive, até vidas que foram perdidas nesse acidente. Tá? E aqui no nosso material consta o quê? Que ela está sendo reconstruída. Bom, finalmente ela ficou pronta. Ela ficou pronta o ano passado, né, em 2019, e a partir de janeiro deste ano, os cientistas já puderam retornar à nossa base, tá certo? Então, é bom lembrar que aqui, atualizando o nosso material, voltamos a ter cientistas. Por 10 anos, aproximadamente, o Brasil, portanto, não produziu o material científico necessário. Mas, óbvio, numa condição especial. Não foi por mero descaso com a produção científica. De fato, o Brasil passou por uma situação bem complexa dessa explosão e tudo mais. Beleza? Lembrando uma coisa, o Tratado da Antártica foi complementado com o Protocolo de Madrid. Está aqui um selo comemorativo, né? Protocolo de Madrid sobre a Antártica. Alguns falam Antártica, outros falam Antártida.
isso é facultativo, se aceita os dois. Bom, o que diz o Protocolo de Madrid? O Protocolo de Madrid diz que você, além da necessidade da produção científica, você deve ter o quê? Você deve ter a preocupação com a sustentabilidade do continente antártico. Então, o que você faz no continente deve priorizar a sustentabilidade, deve priorizar o menor impacto possível. Tá? É um adendo, é um complemento ao Tratado Antártico. Bom, aqui é a nossa estação, chamada de Estação Antártica Comandante Ferraz. Tá? E aqui, ó, em janeiro de 2020, a inauguração das nossas novas instalações. Eu coloquei aqui um pequeno texto para dar uma informação um pouco mais completa, e esse pedaço aqui é importante para nós. Ó. Com relação à energia, ressalta-se o sistema de cogeração. O que é isso? É o aproveitamento do calor gerado nos motores dos geradores e outras máquinas elétricas. Então, nós temos uma instalação moderna, né? Nós fizemos uma licitação internacional para encontrar uma empresa para construí-la, tá? E é feita isso, né? Essa cogeração de energia. Se eu tenho um motor, seja ele elétrico, se eu tenho sobretudo um motor a óleo diesel e esse motor gera calor, então eu aproveito esse calor para o conforto ambiental da própria instalação. E aqui uma coisa importante, ó, a instalação gradual dos sistemas alternativos de produção de energia deverá propiciar posteriormente economia relevante no emprego de óleo diesel e consequente redução da pegada de carbono da estação, de acordo com o Protocolo de Madrid. Então o Brasil está bem alinhado a essa preocupação. Aqui um destaque da nossa Comissão Interministerial, né, para os Recursos do Mar, é uma secretaria ligada à Marinha do Brasil, né, que criou uma página para poder falar da nossa nova estação antártica. Né? E aqui só uma foto que mostra um pouco da modernidade dessa estação. Tá? Agora, vamos ver, né? Vamos ver se de fato vamos ter verbas para poder fazer a produção científica condizente com aquele que faz uso, aquele que ocupa esse continente. Vamos ver, a ciência no Brasil está passando por uma fase bem complicada, né? Mas vamos torcer para isso, tá tudo certo. Bom, aqui nós vamos fazer um apanhado das principais conferências patrocinadas pelas Nações Unidas. E essa, a chamada Conferência de Estocolmo, é considerada pela ONU como a primeira conferência sobre meio ambiente. Tá? Eu sei que foram feitas conferências anteriores, mas, bom, a ONU considera essa. Se a ONU considera, nós consideramos. Tá? Por quê? Porque ela faz a gestão dessa abordagem, dessa temática, dessa discussão internacional. E também por quê? Porque essa foi a primeira conferência exclusiva para esse tema. O tema meio ambiente ele foi discutido anteriormente como parte de outras conferências, mas essa foi exclusiva sobre esse tema. E uma coisa que chama atenção é o nome, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano. Né? Meio ambiente humano. O que é meio ambiente humano? Existe um meio ambiente humano, um não humano? Então, como vimos num outro encontro nosso, lembra do Sir James Lovelock? Aquele que desenvolveu a teoria de que a Terra ela age como um único ser vivo, de que os danos ocorrem localmente, mas as consequências são sempre globais? Então, na época, anos 70, ele estava tentando emplacar aquela teoria de Gaia. Né? E então, de fato, existia isso. Muitos ainda imaginavam que, por exemplo, os danos que estavam sendo causados, né, nas ex-colônias, sobretudo, pela África, esses danos ambientais, de forma alguma, iriam atingir os países europeus. Né? Imaginávamos ainda que
os danos eram locais e as consequências também eram locais. Tá? Mas logo isso cai por terra, né? E a própria ONU abandonou essa abordagem meio ambiente humano. Passa-se a falar em meio ambiente e ponto final. Tá? Essa conferência ela entra para a história por ser a primeira, mas obviamente não trouxe grandes resultados, né? Não trouxe grandes resultados porque senão não estaríamos, né, na situação que estamos hoje, praticamente o quê? Praticamente 50 anos após essa conferência. E um ponto de contestação dessa conferência é que a postura neomalthusiana era muito forte, principalmente por parte de credores, por parte, aqui o chamado Clube de Roma, não é nada mais do que banqueiros que compõem um clube, no sentido assim de banqueiros que se organizam, né, para influenciar o mundo, economicamente falando. Então, aqui nós estamos falando de bancos privados que emprestam, né, e sobretudo emprestam para países, na época chamados de países subdesenvolvidos, mas que querem garantias em troca. E uma das pretensões do tal Clube de Roma era estimular uma política de controle de natalidade. Né? Daí neo-malthusiana, a ideia de que a população desses países cresce demais. E daí os problemas sociais, e daí os problemas econômicos. Então, muitos achavam que era uma postura de uma certa arrogância por parte dos países ricos, tentando impor, né, essas medidas aos países pobres. Mais uma maneira de controlar os países pobres. Tá? Agora, pelo menos nessa conferência, os países ricos eles chegaram à conclusão que boa parte dos danos ambientais, né, da agressão ao meio ambiente se dava por parte, né, dos interesses dos países desenvolvidos na aquisição de matéria-prima dos países subdesenvolvidos. Né? E que eles, países desenvolvidos, deveriam tomar aí o protagonismo, tomar as medidas para quê? Para resolver tais problemas ambientais. Mas como eu disse, óbvio que nada disso foi adiante, senão não estaríamos numa situação tão delicada como estamos hoje. Ok? Aí, o que mais? Aqui, a gente pode lembrar que na Conferência de 72 foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, chamado PNUMA. Tá? E que né, esse organismo da ONU vem, né, de lá para cá, realizando algumas medidas, como sugerindo novas conferências para abordar o tema. Tá? O PNUMA é um programa, como eu disse, é um organismo junto às Nações Unidas que funciona em tempo integral. Né? Então, ele não depende dessas conferências. É como se, em tempo integral, esse programa tivesse ali o quê? Tivesse pesquisadores para poder auxiliar na tomada das decisões. Né? Então, pelo menos foi algo interessante lá da Conferência de 72. Tá? O que mais? Aqui, graças ao PNUMA, né, se fez a chamada ECO 92. A conferência realizada aqui no Rio de Janeiro, alguns chamam de Rio 92, e é tida como a conferência mais importante de todas já feitas pela ONU. Foi a conferência com a maior participação de chefes de Estado, chefes de governo. Foi a conferência que realizou a maior mobilização de todas até os dias de hoje. Tá? Agora, muitos não olham isso com sim, tanta esperança. Por quê? 92. A União Soviética, vamos lembrar que acabou em 91. Então, se você olhar a imprensa nas últimas décadas, ela só falava de uma coisa, a Guerra Fria, a expectativa de uma nova guerra mundial. E será nuclear e o mundo vai acabar. E sabemos que desgraça é o que mais vende. Né? Então, de repente, você vê a imprensa, você vê a indústria cinematográfica também, que ficou ali meio sem chão, né? Não tinha do que falar. Foram décadas falando de guerra, de espionagem, de contra-espionagem e sei lá mais o que. De que as armas A, B e C iriam destruir o mundo. E de repente não tem mais nada. E aí acontece
a Rio 92, ou Eco 92, ou Conferência da Terra, inúmeras denominações. E a presença de tantos chefes de Estado, é óbvio, coloca toda a mídia em torno disso. A mídia arrumou, né? A grande imprensa arrumou um novo assunto. Né? O mundo agora é numa temática única, meio ambiente. Vamos salvar o planeta. Então, antes tínhamos que salvar o planeta da Terceira Guerra. Agora nós temos que salvar o planeta no sentido ambiental. Então, de fato, existe isso. De fato, a grande abordagem, a maior abordagem já dada pela mídia foi nessa conferência. Agora, eu não sei, tenho minhas dúvidas se de fato era porque a preocupação ambiental agora é a temática principal ou se era a mídia sem assunto. Eu acho que esse segundo ponto acho que é até mais relevante, não é não? Pensa aí um pouco nisso. Mas nós estamos vivendo o início de uma nova ordem, né, de uma nova ordem mundial, e muitos colocavam assim: a nova ordem mundial vai girar em torno da globalização e das preocupações ambientais. A velha ordem girava em torno do mundo bipolar e da expectativa de uma nova guerra mundial. Tá? Então, vivemos uma nova ordem muito mais, como eu diria, uma nova ordem muito mais otimista. Né? Uma preocupação só: salvar o planeta, salvar nós mesmos. Bom, e na Eco 92, ou Rio 92, o que você tem? A convenção, a criação da Convenção sobre Mudanças Climáticas, né? Uma convenção sobre diversidade biológica e o estabelecimento da chamada Agenda 21, quer dizer, preocupações ambientais para o século 21, que nós vamos falar já já. Então, vamos continuar aqui. Outras conferências feitas após aquela que é considerada a mais importante de todas. A Cúpula da Terra, em Nova York, né, feita para implementar a Agenda 21, né, essa preocupação que não é que vai ser realizada ao longo de um século. O termo 21 é só referência ao século, mas a ideia é acelerar medidas, né, que vão buscar o quê? O menor impacto possível no meio ambiente, a melhor condição possível para a qualidade de vida. Né? Aqui, ó, redução da emissão de gases estufa. Né? Isso foi em 97. E nós vamos ver já já, em 97, o Protocolo de Kyoto. Tá? Mas vamos continuar com as principais conferências. A Rio+10, tá? 2002. Aqui, ó, 2002, África do Sul, Joanesburgo. Aqui, ó, o nome é diferente. Qual é o nome da conferência da Rio+10? Né? Primeiro, aqui, aproveitando, o nome da conferência do Rio. Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Ó, meio ambiente e desenvolvimento. Não tem mais aquele papo meio ambiente humano. Não existe mais isso. É meio ambiente. Tá? Inclusive, o conceito de sustentabilidade foi formatado na Rio 92. Né? Eles formataram a ideia de que as minhas práticas elas não podem prejudicar o meio ambiente, para que as gerações futuras encontrem o meio ambiente do mesmo modo que eu encontrei. Então, digamos que eu vivo da extração de frutos da Amazônia. Hoje eu vivo da extração desses frutos. As próximas gerações farão o quê? Eu não sei. Elas vão decidir, mas elas terão a Amazônia do mesmo jeito que eu tenho hoje. Esta é uma prática sustentável. Né? E até 92 existiam diferentes ideias sobre sustentabilidade. E lá em 92 esse conceito foi assim formatado. Tá? Então, repetindo, é uma maneira de gerar renda, uma maneira de prover sustento econômico para a sociedade sem agredir o meio ambiente, para que gerações futuras encontrem o meio ambiente do modo que eu encontrei. Tá? Cuidado com essa definição, porque muitas vezes parece que vamos criar uma casta. Por exemplo, se hoje eu vivo da coleta de um caranguejo, o meu filho fará o mesmo, o meu neto e assim por diante. Não. Eu hoje retiro o meu sustento de um manguezal. Tá? E as próximas gerações terão aquele manguezal, terão aquele ecossistema. E de lá tirarão o seu sustento. Não sei como, mas o manguezal estará lá para eles. Beleza? Bom,
Então aqui você vê uma mudança até no título, na denominação da conferência. A conferência então de Nova York, né, é Cúpula da Terra mais 5. Por quê? Porque a Eco 92 também ficou conhecida como Cúpula da Terra e agora, né, aqui a Rio mais 10. A Rio mais 10, olha o nome como mudou, né? Conferência sobre sustentabilidade. Né? É muito parecido, o nome é muito parecido. Seria assim, ó, Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Né? O que seria, então, um complemento àquilo que ficou definido em 92. Não é só o desenvolvimento, é o desenvolvimento sustentável. No nome, a ONU vai muito bem. Agora, na aplicação das decisões, aí falha um pouco, não é? Inclusive, essa conferência teve uma temática principalmente em torno da água, da importância da água, né, para a manutenção da vida e etc. Mas foi um fiasco. Por que foi um fiasco? Porque ela foi realizada em 2002. A poeira da queda das Torres Gêmeas não tinha nem baixado. Tá? O governo americano, na época, né, George W. Bush, ele tinha acabado de assumir. Ele assumiu em 2001, né, em janeiro de 2001, em setembro caem as torres. E você acha que em 2002, né, o governo americano está disposto a participar de um evento como esse? Não, eles não participaram. Tá? O mundo só falava em quem? Em Bin Laden, em Al-Qaeda. Né? O Bush estava com George W. Bush, né? Tem o pai dele que governou lá, que esteve presente inclusive no Rio de Janeiro, na Eco 92. Aqui é o Bush filho, George W. Bush. Ele estava com sangue nos olhos e só falava em capturar o Bin Laden. Ele passa o governo dele, ele passa os 8 anos falando em capturar o Bin Laden. Tá? Então, a conferência ela foi, óbvio, ofuscada pela preocupação da época, pela preocupação principal, que era o quê? A captura do Bin Laden. Mais nada. Bom, a Rio mais 20, com o mesmo nome, Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Meio Ambiente Sustentável e Sustentabilidade. Tá? Essa conferência, ela também foi um fiasco. Inclusive, a presença de chefes de Estado de maior relevância, ela foi assim, zero. Não tivemos aqui a presença do Obama, que governava os Estados Unidos em 2020. Não tivemos a presença da Angela Merkel, que já era primeira-ministra da Alemanha, não tivemos a presença do presidente da França, né, do Reino Unido, ninguém. Tá? Por quê? Porque Rio mais 20, essa conferência foi em 2012. 2012 nós estávamos vivendo o ápice da crise. Né? A crise estourou nos Estados Unidos em 2008. Né? E logo essa crise foi envolvendo inúmeras economias. Na época, lembra que o Lula disse que lá fora havia um tsunami, mas que no Brasil não seria nada mais do que uma marolinha. Essa marolinha cresceu e virou um tsunami também. Em 2012, se falava, por exemplo, da desunião europeia. Né? Se cogitou a possibilidade de expulsar Espanha, Portugal, Grécia e Irlanda da União Europeia. Esses países seriam expulsos, esses países deixariam de usar o euro. A economia do mundo vivia assim, um dos piores momentos. Então, mais uma vez, a conferência ela foi ofuscada pela crise econômica que o mundo vivia. Isso é uma coisa que a gente vê frequente. As questões econômicas elas se sobrepõem às questões ambientais. E agora, né, estamos vivendo algo muito parecido. Agenda 21, eu deixei aqui só para, né, constar. Eu acho muito curioso, você, né, reúne quase 200 países, chefes de Estado, uma confusão daquelas. Imagina a loucura, a logística de você ter no Rio de Janeiro, né, essas autoridades todas. E aí você elabora 40 capítulos para estabelecer, né, esse compromisso com o desenvolvimento sustentável. Né? Eu não sei se eu sou descrente,
né, disso tudo, mas eu não sei, eu fico intrigado. Você vai colocar em votação, né, ou vamos estabelecer uma meta para o século XXI. Vamos estabelecer uma meta. Qual? Redução da pobreza. Será que alguém vota contra? Né? Vamos estabelecer mais uma meta, que a população tem que ter direito a saneamento básico. Será? Né? Precisa colocar isso em pauta. Vamos colocar no papel. Nós devemos nos esforçar para reduzir e zerar a exploração de mão de obra infantil. Isso aí não é meio óbvio, né? Mas consta da tal Agenda 21. E logo, logo temos mais uma parte da geopolítica ambiental. Até!